tenho recebido mensagens a pedirem-me que faça episódios mais longos de Lembra-te Angola. E eu tenho respondido aquilo que vos digo agora. Para isso, eu tenho que ter mais apoios. O Lembra-te Angola tem que ter mais apoios. Já temos divulgado várias vezes, temos apelado várias vezes a que se não se inscreva apenas no canal, subscreva sem dúvida nenhuma, mas adira, isto é, carregue no retângulozinho que diz aderir e torne-se membro do canal, contribuinte do canal, participante do canal. Basta dar 1 euro por mês, dispensar 1 euro por mês da sua conta bancária. Não custa muito. 1 euro por mês ao fim de um ano são 12 euros. Se todos contribuírem, já temos muitos subscritores, estamos prestes a atingir os 5.000 subscritores, multiplique lá 12 euros por 5.000. Ao fim do ano, temos uma enorme ajuda. Isso permitir-nos a ter uma equipa mais consistente, porventura até mais alargada, e fazer episódios maiores. De momento, continuamos a ser uma equipa bastante caseira. E não se esqueça também que ainda vai a tempo de se inscrever no curso de Livre História de Angola da UCLA. Também aí é um grande contributo. Eu também tenho tido várias sugestões de episódios, até com críticas muito construtivas àqueles que já fiz desde há 3 anos, vai fazer 3 anos, no próximo dia 25 de janeiro, do mês corrente. Eu hoje vou responder a um desafio do meu amigo Eduardo Cucendala, relativamente aos meus episódios de Cabinda. Eu fiz uma série em 2022, pode ir vê-los. Eles podem passar aí, se não os viu, ou reveja-os. Eu fiz uma série de episódios sobre a história de Cabinda, pelo menos Cabinda até ao início do século XX. Mas realmente, e em particular, houve o último episódio, esse sugiro que veja, sobre o Tratado de Simulambuco, chamado mesmo o Tratado de Simulambuco. Ele vai aparecer aqui. Agora, eu reconheço que não terei deixado muito claro, lá no fim desse episódio disse alguma coisa sobre isso, mas não deixei muito claro porque é que Cabinda é um enclave. Porquê é que Cabinda é um enclave? Bem, em primeiro lugar, temos que ver o que quer dizer isso de enclave. Ora, nos dicionários da língua portuguesa, diz-se que enclave é a designação do território de um país que se situa encaixado no território de outro país. Também pode ser um pequeno estado ou província autónomo envolvido por outro. Ainda diz-se do pequeno território encravado num terreno de natureza geológica diferente. Isso aí já era na perspectiva da geografia. Nós estamos a ter em conta o enclave da perspectiva política. Enclave é uma palavra francesa, é uma palavra de origem francesa, é um galicismo. O termo em português seria encrave ou encaixe. Começou-se a chamar enclave a Cabinda por influência francesa, não só pela presença francesa no território, mas também no tempo em que o francês era a língua da política internacional. Hoje é o inglês, sobretudo. Não é? Ora, perceber porque é que Cabinda é um enclave do ponto de vista político e do ponto de vista da política internacional, nós temos necessariamente que ir à política internacional do século XIX. Temos, desde logo, que ir perceber o que é que se passou na Conferência de Berlim e não só, e também naquilo que preparou a Conferência de Berlim de 1884-85, nas décadas que antecederam, nas décadas da corrida à África. Eu já fiz vários episódios aqui em que falei na corrida à África, mas eu destaco o próprio vídeo foi do Fragmento de História de Angola sobre a Conferência de Berlim. E também o que se discutiu entre as potências europeias para legislarem na Conferência de Berlim. Bem antes dela, pelo menos durante 2 décadas, se não 3, as potências europeias ocidentais chegaram à conclusão que só tinham legitimidade para colonizar os territórios africanos se tivessem a ocupação efetiva deles, fosse pela ocupação militar, pela conquista, fosse pelo tratado de protetorado com as autoridades estaduais africanas, embora não as designassem assim. Eu já falei disso. A Conferência de Berlim veio apenas a estabelecer essa regra do ponto de vista do direito internacional e a divisão dos territórios africanos veio a realizar-se já por acordos entre as potências europeias entre si. Aí sim é que fazem aquelas fronteiras a régua e esquadra que não são de um dia para o outro. Elas só vão terminar já ainda no primeiro quartel do século XX. Angola até só termina mesmo em 1927, né? Com a Conferência de Lobito. E também portanto, a Conferência de Lobito eu já falei aqui, quando falei nos episódios de Mandume, em que Portugal adquire a
aquela que era a zona neutra, a sul, pronto, para sul de Namakunde, não é? Entrando na Namíbia. Mas, no que diz respeito ao caso de Cabinda, nós temos que conjugar a Conferência de Berlim e estes princípios com o Tratado de Protetorado de Simlambuco. Eu já falei nele, portanto não vou agora repetir estes pormenores, vou apenas dizer, disse no final do episódio sobre o Tratado de Simlambuco, mas digo novamente, que, ora, o Tratado de Simlambuco foi no dia 1 de fevereiro de 1885, 14 dias depois, dia 14 de fevereiro de 1885, há um acordo entre o delegado português e o delegado francês na Conferência de Berlim. O delegado português era Luciano Cordeiro. É o único acordo, o único tratado que é realizado ainda na vigência da Conferência de Berlim, que viria, aliás, a acabar a cessar os seus trabalhos no dia seguinte, dia 15. O delegado português, Luciano Cordeiro, diz que Portugal tinha efetuado esse tratado de protetorado 2 semanas. Portanto, Portugal teria direito àquele território. Mas o francês diz que não. O francês diz que está bem, sim senhor, mas nós queremos ter acesso à margem norte do rio Zaire, porque vocês, portugueses, já têm acesso à margem sul. E, aliás, um dos outros princípios da Conferência de Berlim, como eu também já o disse, era justamente a livre navegabilidade nos rios, não é? O acesso à navegabilidade dos rios para escoarem as mercadorias em embarcar as mercadorias africanas. Agora já não são escravos, agora já são mercadorias mesmo, produtos manufaturados ou naturais, a embarcar para, no caso de Cabinda, era a madeira, sobretudo, naquela época ainda não se tinha descoberto o petróleo, a embarcar para o Atlântico. Ora, Portugal vai ceder à França, não cede esta margem norte, porque esta já está a ser reivindicada pelo rei dos belgas, o rei Leopoldo II, que não estava lá na Conferência de Berlim, mas estava mais ou menos com alguns acordos com Portugal. Mas Portugal vai ceder à França um outro rio, um rio mais a norte, que é o rio Casamansa. Pela cedência de Casamansa, ou do acesso ao rio Casamansa, Portugal abdica daquela faixa a norte do rio Congo Zaire. Já é um primeiro passo para o tal enclave. O segundo passo para o tal enclave vai se dar já em 1891. No dia 25 de maio de 1891. Aí há um tratado entre Portugal e o na altura chamado Estado Independente do Congo. Não era nada Estado Independente, era o antigo Estado Livre do Congo, propriedade privada do rei Leopoldo II, da Bélgica, né? Agora chamado Estado Independente do Congo. Em 1891, realmente Portugal acorda com esse Estado, ou seja, com o rei Leopoldo, a cedência dessa faixazinha que podemos ver no mapa, não é? Que separa, que separa a margem norte do rio Congo Zaire dos limites de Cabinda. Houve uma coisa há pouco que me passou quando falei das cedências de Portugal à França, é que me esqueci de falar das cedências à França de Portugal do antigo reino do Luango. Portugal vai ceder à França o Luango Ocidental, mas não vai ceder à França o Luango Oriental, que mais não é do que o Mayombe, não é? As matas do Mayombe. Mas agora aqui cede ao rei da Bélgica, só a partir de 1908 é que vai ser a Bélgica que vai tomar conta do território, até então é o rei Leopoldo, esta faixazinha a sul. No que diz respeito à Angola, será que esse enclave é um enclave angolano? Será que os cabindenses mais tarde muito mais tarde, nesta altura vão ficar muito silenciados, só muito mais tarde, já na década de 60, com a criação da FLEC, é que vão ressuscitar o Tratado de Simlambuco. Porque o que vamos assistir agora, ainda no final do século XIX, é realmente a uma ocupação que não é tão progressiva quanto isso, ela é muito rápida por parte das autoridades portuguesas de Angola em relação a Cabinda. Porque logo a 18 de julho de 1885, meses depois da Conferência de Berlim tinha acabado em fevereiro, logo aí é criado o novo distrito do Congo. Portanto, a Angola colonial, que ainda não era, já estava a aumentar muito, mas ainda não tinha as fronteiras atuais, mas já estava a ser dividida por distritos. E o Congo, que como já disse, tinha sido, pelo menos Banza Congo e uma parte do território
do antigo Reino do Congo já tinha sido conquistado por Portugal desde 1860, o governo colonial de Luanda vai criar vários distritos. E o distrito do Congo tinha duas partes. Uma era a sul e era delimitada a norte pelo paralelo de Noki, a sul pelos rios Cugo e Loge e a leste pelo rio Kwango. Portanto, mais não era, no fundo, aquilo que coincide atualmente com as províncias do Congo, o Zaire e do Uige, no norte de Angola. Mas havia uma outra parte do distrito do Congo que ficava mais para norte e que já era o chamado enclave de Cabinda. Portanto, Portugal, ou o governo colonial de Angola, já proclamava que Cabinda se integrava na província de Angola. Aliás, 2 anos depois, 14 de julho de 1887, o famoso dia da tomada da Bastilha, chega a Cabinda uma expedição ocupante que é chefiada pelo capitão-tenente João Brissac das Neves Ferreira, que era então o governador do Distrito do Congo, fica realmente englobada no Distrito do Congo. A legislação portuguesa vai variando em relação a Cabinda. Enquanto que ela, na Constituição Republicana de 1911, está integrada em Angola, no entanto, em 1917, apenas 7 anos ao 7º ano da Primeira República Portuguesa, Cabinda é considerado um distrito autónomo do Congo. O Ato Colonial de 1930, considera Cabinda um território autónomo em relação às outras colónias portuguesas, não se dizia províncias, portanto o Ato Colonial de 1930 chama a Cabinda uma província ou uma colónia portuguesa autónoma das outras, é verdade, e esse Ato Colonial é incorporado na Constituição Portuguesa do Estado Novo, na Constituição Portuguesa de 1933. Mas, em paralelo à Constituição de 1932, sim, ela entra em vigor em 32, é plebiscitada em 33, mas pronto, agora é secundário. Em paralelo, no mesmo ano de 1932, sai uma lei que subordina a intendência de Cabinda ao Governo-Geral de Luanda, ou seja, era uma colónia teoricamente autónoma, mas estava dependente para tomar decisões do Governo-Geral que se encontrava em Luanda, esse da colónia de Angola. Em 1934, Cabinda adquire o estatuto de distrito, ou seja, já não é província, agora é um distrito da província de Angola. Portanto, encravado lá em cima, encravado fora de Angola. Ou enclavado, enfim, em português é encravado. E, claro, a revisão constitucional de 1951, ainda da Constituição do Estado Novo, continua a integrar Cabinda em Angola, e mais tarde ainda, em 1975, o Acordo de Alvor, não é? Os independentistas angolanos que participam no Acordo de Alvor, portanto, o MPLA, a FNLA e a UNITA, e também quem governava Portugal naquele tempo, convenciona que Cabinda é parte integrante de Angola. Mas estamos a esquecer que há um movimento independentista de Cabinda formado em 1963, que vem a ser a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, a FLEC, sendo fundada a 4 de agosto de 1963. Havemos de falar nela noutros episódios seguintes e ver em que medida os cabindenses, ao longo destes anos da década de 60 e primeira metade de 70, e mesmo combateram pela independência autónoma de Cabinda. E mesmo depois da independência de Angola, que está prestes a atingir 50 anos, como é que os cabindenses têm reivindicado a sua própria, mais do que a sua autonomia, a sua própria independência. Ficará para outros encontros nossos. Estamos juntos. E não se esqueça de subscrever o canal e de aderir.